Olá, sagitarianos e sagitarianas, tudo bem? Sejam bem-vindos, sagitários, para mais uma leitura. Vou começar aqui, sagitarianos, pela energia que vai estar fluindo para vocês nesse momento. Sagitário, essa é uma energia que fala de um momento emocional que vai ser bem importante, porque é através desse momento que você desperta para uma realidade diferente ou para uma vida diferente. Imagine que você se manteve por muito tempo preso ou presa a uma situação e que essa situação não permitia que você pudesse manter uma segurança, que você pudesse manter a confiança, sua autoestima, o que for. Então, conforme você foi conversando, aprendendo, ou coisas foram sendo noticiadas para você, isso de alguma forma começou a gerar preocupação. E tudo bem, isso é totalmente normal diante ao que vocês estavam passando. Quando eu falo de normal, é que assim, todos estão sujeitos a dificuldades, a desafio. O que vai mudar é como que você reage a tudo isso. Só que parece que vocês vão ter um choque de realidade. Só que isso vai vir de um fator emocional. Essa situação emocional que acontece, ela é tão forte que ela modifica quem você é. Agora, se esse choque que é causado, se vai melhorar ou a maneira que você pensa, a maneira que você se sente em relação a um determinado assunto, ou se vai piorar, vai depender da sua reação aqui e como que você está interpretando esse acontecimento. É como se vocês estivessem sendo atingidos de alguma forma, mas atingidos emocionalmente. Por que, Sagitário? Porque vocês estavam arriscando demais. Vocês estavam arriscando demais, talvez, o seu tempo, o seu sentimento ou o seu dinheiro. Você estava arriscando demais. E é como se isso acontecesse não para te dar uma lição, não para estagnar a sua vida, mas para você entender que as suas escolhas aqui te levaram para esse destino. Ou as escolhas de alguém comprometeram a vida de outros, ou a sua vida. Então, assim, isso pode ser tanto uma quebra de confiança, né? Porque quando fala de você sendo atingido emocionalmente, ou atingida aqui, não, não se refere a um acontecimento bom, né? Provavelmente, assim, alguém pisou na bola, né? Alguém não respeitou ou não te considerou em alguma situação. E aí alguma questão dessa parte, né? Ou alguém não respeitou os limites, né? Os seus ou de uma situação ou de um lugar, o que for. E agora sim, você está participando disso. De alguma maneira isso te causa alguma locomoção, isso te causa alguma sensação emocional não muito agradável. Só que vai ser muito importante como que você vai reagir daqui para frente. Se isso vai te tornar uma pessoa que vai te tornar uma pessoa que se desligue dos demais, ou vai te tornar uma pessoa que queira fazer
algo a mais aqui, né? Até se você estava ali, por exemplo, em relacionamentos abusivos, isso pode acontecer como uma forma de te libertar dessa relação. Seja o que for que está acontecendo, vem com atributo de liberdade, ok? Então, assim, Sagitário, nem tudo assim vem para males, né? E a energia também, né? Ela fala a respeito de ensinamento, aprendizado. Então é como se as pessoas estivessem parando para te ver, ou no caso, né, parando para te ouvir. As pessoas estão prestando atenção em vocês. Então, se é no trabalho, as pessoas estão parando para olhar, estão escutando o que você tem a dizer, né? Pode ser que você tenha uma ideia, você está ensinando algo, você pode estar conversando algo e todo mundo parou para ouvir o que você está falando, né? Então, existe aqui uma situação aonde você está tomando a frente e através daquilo que você está expressando, está tomando atenção, pode ser assim, de um grupo de pessoas, ou pode ser necessariamente de algumas pessoas ali no ambiente. Só que as coisas que vocês estão falando prende a atenção daquela pessoa, daquelas pessoas, o que você está fazendo naquele ambiente prende a atenção dos demais. Só que é como se você tivesse ali com uma intenção e um objetivo diferente. Por exemplo, você está falando algo, você tem uma intenção, mas as pessoas que estão observando, elas podem estar confundindo as coisas aqui, em alguns casos. Mas pode também surgir um confronto. Mas com quem é esse confronto? É com os demais? Não, é um confronto consigo mesmo. E esse é um dos confrontos mais difíceis, Sagitário, que você vai enfrentar. Porque uma coisa é lidar com o outro, é você ter coragem ou ser omisso ao que vai fazer. Uma coisa é você confrontar a si mesmo, olhar para os seus defeitos, olhar para as suas escolhas, né? Fazer uma autoanálise. Porque é mais fácil aceitar aquilo que é no outro ou rejeitar do que aceitar aquilo em nós ou nos rejeitar, né? Então aqui fala de um confronto interno e que pode ocorrer dentro desse confronto várias situações, distorção de imagem, não conseguir visualizar o potencial que tem, né? Mas por que está acontecendo isso? Porque existe alguma coisa emocional acontecendo. Porque assim, as pessoas estão olhando, né? Você está prendendo a atenção delas. Então, é interessante olhar para você nesse momento, Sagitário. Você está chamando a atenção. É interessante te olhar, é interessante te ouvir. Mas existe um confronto acontecendo dentro de você. Porque talvez nem você esteja acreditando na sua própria capacidade ou no seu próprio caminho. E esse pode ser assim, o maior desafio para vocês nesse momento. Muitas vezes esse impacto emocional, Sagitário, não é em relação a algo que alguém te causa, mas pode ser em relação ao próprio confronto que você está sentindo. Porque, pense bem, se você ter que olhar para si e dizer assim, isso deu errado porque eu fiz isso, ou isso está acontecendo comigo porque lá atrás eu fui responsável por tal ato. Então, quando você se depara com isso, pode ser difícil aceitar como eu fui capaz de trair a mim mesmo ou trair a confiança de alguém, vamos dizer assim. Como eu fui capaz de rejeitar ou de não atender ou de não ouvir
alguém ali naquele momento. E agora que eu preciso disso, eu também não estou sendo ouvido. Então, assim, é um exemplo, tudo bem? Mas é como se existe uma liberdade. Então, você pode se libertar de padrões, questões que te limitavam, tá? E muitos de vocês estão indo para uma parte de ensinamento, não eu não digo de você aprender, mas porque você já aprendeu algo, você já tem a vocação para algo, mas às vezes depende de algumas formalidades. Então, às vezes você se dá muito bem em determinada área, só que você precisa ter uma graduação ou uma especialização. Mas é como se, a partir do momento que você formaliza algo, todo mundo para olhar. Todo mundo fala: nossa, eu não imaginava que essa pessoa tivesse essa maturidade, ou que essa pessoa era tão bom ou boa no que está fazendo, ou que essa pessoa tivesse essa sensibilidade. Só que o confronto realmente não é com o externo, é consigo mesmo, porque existe alguma coisa em você que não deixa você ver a sua persona. É como se vocês só estivessem vendo a sombra, né? Aquilo que não é bom ou aquilo que você nega em si. Ok? Vamos seguir, Sagitário. Como eu falei, pode ter distorção de imagem. Você está se olhando no espelho. Às vezes você é uma pessoa que está aparentemente bem, mas você pode estar colocando defeitos. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, só que você pode, sei lá, às vezes errar uma alternativa e pensar: nossa, como eu sou uma pessoa burra ou qualquer coisa nesse sentido. E não, não é. Aqui, Sagitário, fala também sobre arrependimento. Então, no meio, é assim, no meio de tudo isso, você pode haver momentos ali de certos arrependimentos. Me arrependo de ter feito isso, me arrependo de não ter aceitado o feito algo naquele momento. Só que não é muito interessante você ficar remoendo isso. Né? Em alguns casos, pode ser que outros aqui carreguem, de alguma forma, algum arrependimento ou tá se culpando por alguma coisa. Só que você fez o que você pôde dentro das condições que você tinha. Você não podia dar mais nem dar menos. Você fez o que estava dentro das suas condições aqui. Né? Se você ajudou financeiramente, se você ajudou com presença, com acolhimento, você fez o que estava dentro do seu alcance. Só que eu sinto assim que alguns aqui podem realmente estar carregando alguma coisa emocional. Ao longo da vida, alguma coisa desestruturou emocionalmente e em vez de você lidar com aquela situação naquele momento, você camuflou, continuou vivendo sua vida, fazendo suas coisas, mas essa emoção sempre está ali. E é uma emoção que sempre vem numa lembrança, às vezes num momento a sós, às vezes gera um gatilho quando você assiste alguma coisa, ou às vezes isso lembra o rosto de alguém, o perfume de alguém, né, o cheiro de alguém. Então, assim, Sagitário, é interessante você não se culpar se você estiver fazendo isso. E aí fala a respeito de paixões e que são através dessas paixões que te motiva, que te inspira. Então você, Sagitariano, Sagitariana, se você ficar sem atividade,
nesse período. E eu falo sobre qualquer tipo de atividade, atividade física, leitura, conversar com as pessoas que você gosta, né, sair para algum lugar. Eu falo assim, o interessante é não passar períodos, principalmente ali períodos que você tem disponível, sem estimular a sua mente, sem fazer alguma coisa. Por quê? É através dessas tarefas que você consegue manter sua mente equilibrada. Vocês já ouviram aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Porque toda vez que estamos parados sem fazer nada, parece que tudo que é de ruim começa a aparecer no nosso pensamento. Então, aqui nessa situação, é estimular a mente, né? Procurar, assim, durante o seu dia, né? Às vezes você trabalha, chegou em casa, faz uma pequena atividade, né? Cozinha para si mesmo, ou se você for descansar, descansa, dorme bem, tem uma boa qualidade de sono. O interessante é assim, tudo aquilo que você faz como tarefa estimula sua mente. Tudo que estimula sua mente cria ideias. Tudo que está criando ideias está gerando paixões. É através dessas paixões que vocês têm sucesso, que vocês começam a ficar inspirados e que isso pode até melhorar a visão que você tem sobre si. Tá? Então, aqui também fala de paixões. Então, são paixões só nesse sentido que eu falei? Não. Sagitário, vocês podem realmente ter alguém que está começando a criar um interesse por você. A pessoa ela te olha, ela tá tentando arrumar uma forma de se aproximar. Por que que essa pessoa não se aproximou? Porque em alguns casos vocês podem, né? Você em si pode ser comprometido ou comprometida. Tá? Então, assim, eu não estou aqui para julgar a pessoa que faz isso nem nada do tipo. Eu estou dizendo que existe alguém interessado, alguém que quer se aproximar, mas essa pessoa possivelmente já te viu com alguém, ou essa pessoa sabe que você tem uma relação. Né? Pode ser que viu uma aliança de compromisso, pode ser que te viu com a pessoa, só que ainda assim essa pessoa vai arrumar uma forma de tentar se comunicar, de tentar se aproximar. E aí cabe a sua reação, né? E aí voltamos lá do princípio da leitura. O que te causa um impacto emocional e tudo vai depender da reação que você vai ter dali para frente, né? Então, assim, o seu livre-arbítrio aqui está sendo respeitado. Se você quer se envolver com essa pessoa, estando comprometido ou não, se você vai ter uma atitude diferente, uma postura diferente, cabe a você. Mas isso vai ter um resultado. E quando falo de confronto, pode ser que você sabe que você deve ali, né, dentro de um compromisso, manter uma lealdade, ou não só pela lealdade ao outro, mas pelos seus próprios valores. Mas pode ser que nesse lado que está machucado, onde você está olhando ali a sombra, pode ser que você se sinta atraído ou atraída por essa pessoa. Você pode se sentir, né? Às vezes a pessoa está te elogiando, está te olhando diferente, talvez um olhar que você não recebe há muitos anos. E aí isso pode fazer você olhar para aquilo e achar, nossa, olha o jeito que aquela pessoa me olha e começar a dar uma devida atenção. Só que tenha cautela, porque mente vazia, oficina do diabo. Tenha cautela, porque nem sempre tudo é o que parece, né? Por isso é importante ter e pensar em como vai fazer as coisas aqui. Vejo também um período onde vocês podem estar trabalhando em equipe, né? Ou também reformando algo. Fala sobre reuniões, encontros. E essa pessoa, né, que mantém esse certo interesse em vocês, Sagitário, é possivelmente uma pessoa que está num ambiente que vocês frequentam constantemente, tá? Pode ser um ginásio, um local de trabalho. Pode ser que você vai na padaria todo dia de manhã comprar um pão e essa pessoa tá lá. E vai haver uma finalidade,
tá, Sagitário? Tem algo se encerrando aqui para vocês definitivamente. E que pode estar relacionado não só a uma situação que te causava algum desconforto emocional, como também pode estar relacionado a, a uma mudança completa que você faz na sua vida, onde você resolve deixar muitas coisas para trás para seguir um caminho diferente, às vezes até um caminho individual aqui. Só que ainda assim, né, vocês estão procurando ali, vocês estão assim procurando realmente lidar com isso. Aquilo que você não conseguiu lidar lá atrás, você está tentando lidar com isso agora, porque você entende que é importante caso você queira seguir um caminho. E essa finalidade, entenda e reflita sobre ela como uma forma de justiça. Porque as coisas elas precisam entrar em ordem. Por mais que exista sujeira, por mais que exista mau caráter, por mais que exista egoísmo, todo mundo em algum momento senta na mesa para assumir o banquete de consequências daquilo que fez a vida toda. Não vai ser diferente para você, não vai ser diferente para o outro. Então, essa finalidade que está acontecendo pode servir para você transformar algo na sua vida e entender que não se dava para contar com aquilo para sempre. Então, vai te empurrar a buscar novas oportunidades, ou às vezes, se você tinha alguma formação e você não seguiu com ela, você passa a seguir. Ou realmente você passa assim a seguir uma vida de uma maneira diferente. Agora, em outras situações, você pode estar presenciando, às vezes, alguém sofrendo algo, mas não tenha pena, porque é a consequência de quem aquela pessoa é, a maneira que aquela pessoa se tratou a vida inteira. Então imagine só, alguém nunca cuidou direito de algo, nunca cuidou direito de si, e aí agora chega um momento que a pessoa começa a passar dificuldade, começa a passar enfermidade, por exemplo, e aí você fica com pena e com dó, mas se olhar de uma forma lógica, a vida inteira dessa pessoa, essa pessoa nunca priorizou a saúde, ou nunca priorizou o que construiu, ou nunca priorizou a família. Então, assim, existe uma justiça para acontecer porque as coisas precisam voltar para o equilíbrio. E isso vai trazer, de alguma maneira, uma sensação de realização, como se eu obtive um resultado bom. Mesmo que essa justiça tenha sido algo relacionado a mim, eu tive um resultado bom. De alguma maneira, isso foi claro, franco e significativo. O interessante aqui, né, é não se contradizer. Claro que vocês vão poder ter suas opiniões, mas tem que ter muita cautela onde você aplica essas opiniões, porque tem situações, Sagitário, que não vale nem a pena uma conversa, né? Por mais que você tenha a sua opinião aqui em relação a algo ou alguém. E assim, vai haver ruptura em algumas relações, tá, Sagitário? Vai haver ruptura com algumas relações. Podem ser relações de trabalho, relações familiares, relação afetiva. Então, eu
digo com toda firmeza para vocês que esse impacto emocional ele vai acontecer com a intenção de ser, é uma coisa justa, porque as coisas precisam estar em equilíbrio. Não adianta a pessoa ficar fazendo coisas e achar que nunca vai ser pega, que nunca vai ter que assumir o que está fazendo. Não existe essa coisa de pagar quando falecer ou quando morrer. Não, você paga é aqui e no agora, né? Então aqui acontece realmente uma situação que vai gerar uma transformação, uma finalidade, pode até te tirar, né, desse sentimento de culpa ou de um sentimento de tristeza, porque você vê a realidade, era aquilo mesmo que estava acontecendo, ou era aquilo mesmo que iria acontecer, né? Então havia ali um sentido lógico, mas algumas relações vão cair, né? Por quê? Porque foram relações construídas com mentira, com coisas erradas, com princípios que não estavam coincidindo, né? Ou alguém desviou no meio do caminho durante a relação, ou diante o compromisso. Então aqui há uma desestrutura para acontecer. Então, assim, Sagitário, existe um arrependimento. Você vai tentar buscar uma nova paixão, né? E essa paixão que pode ser uma vocação, pode ser algo relacionado a um trabalho. Você vai se dedicar a isso, você vai tentar organizar a sua vida para poder encaixar certos pontos. Você está se reunindo aqui com algumas pessoas e essas reuniões faz com que você queira dar a sua opinião, mas você às vezes percebe que nem vale a pena, porque a pessoa que está ali, que está conversando, talvez entre no ouvido ou saia pelo outro, é uma pessoa que é cheia de razões e não quer respeitar a opinião do outro. Então você vai se reunir em um lugar que às vezes você vai querer se impor, pôr uma opinião contrária, mas você vai perceber que não vale a pena. Tem algo que finaliza definitivamente e que isso está entrelaçado com alguma questão emocional sua, alguma coisa que está te fazendo mal, alguma coisa que não flui. Existe uma justiça acontecendo, porque as coisas precisam voltar para o seu equilíbrio. Pede para que vocês não fiquem com dó ou com pena se for em relação a alguém, porque essa pessoa provocou isso para a própria vida. Não foi uma pessoa que talvez teve bons atos ou se comportou de uma maneira correta. Então, não tem muito o que falar. A pessoa nunca cuidou, nunca priorizou as coisas e agora a vida está vindo tirar dela ou dele o que eles não priorizaram. Existe, né, oportunidades, principalmente na parte profissional, mas ainda assim vocês podem se deparar com um ambiente que é muito do contra em algumas situações. Muitas relações esse período não seguirão em frente porque existe ruptura. Por quê? Por que essas relações estão terminando? Porque são relações que foram construídas de maneira errada. Havia erro, havia engano, havia desvios. Então não dá para manter mais isso. Então é através dessas terceiras pessoas aqui, dessas relações, que você é atingido emocionalmente e que você entra num confronto e que isso pode mexer um pouco com você, mas que a sua persistência e o seu acreditar muda todas as coisas aqui. Tudo bem? Sagitário, os signos que estão aqui na leitura de vocês é Libra, Gêmeos e Escorpião. Tá? Foram os únicos signos que se apresentaram aqui. Então, as coisas que vocês estão lidando podem estar ligadas a essas energias. Libra, Gêmeos e Escorpião. Tá? Então vai falar muito do fim para um recomeço, né? A morte de algo para o renascimento de outro. É isso. Obrigado, Sagitário. Se cuidem e bom período para vocês. Tchau, tchau.